Tudo bem com vocês? Nós vamos dar início ao nosso tempo de estudo bíblico nessa manhã. Dá uma olhada lá se está tudo certinho lá, Agenda. Eu acho que está à frente aí. O Master? Ok, então, beleza. Nós vamos dar início com um tempo de oração, e eu quero convidar você para fechar os olhos, pensar um pouquinho a respeito do conteúdo importante que é a ministração da Palavra de Deus, e do quanto você precisa do Espírito Santo, para que isso seja realmente um entendimento que alimenta a sua vida. Então, peço que você ore ao Senhor por um instante, e eu quero pedir em nome de Jesus que a gente tenha um tempo aqui proveitoso. Senhor, eu te agradeço por esse tempo que estamos aqui. Te agradeço também, ó Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de meditarmos na Tua Palavra. Nós vamos estudar aqui um passo da nossa doutrina, da teologia da nossa igreja, e pedimos que o Senhor nos instrua e nos dê, ó Deus, o alimento através desse conhecimento. É da Tua graça que nós vamos falar, é do Teu amor que nós iremos tratar aqui nesta manhã, e o que nós queremos é entender isso, de forma que a gente possa adorar o Teu nome ainda mais, de uma forma ainda mais efetiva diante do conhecimento que a Tua Palavra nos traz. Abençoa os meus irmãos e a mim também, no exercício de devoção à Tua Palavra nesta manhã. É assim que eu oro, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui, eu separei 2 temas para a gente tratar agora de manhã, mas talvez a gente não consiga falar dos 2, né? Porque são 2 temas bem extensos de conteúdo. Eu vou fazer aqui uma forma de panorama disso, e depois, se a gente tiver oportunidade, quem sabe um dia a gente faça um debate só disso. Que tipo de panorama eu vou fazer nessa manhã? Eu vou trazer aqui os textos bíblicos que apontam para esta verdade das Escrituras, textos nos quais nós nos baseamos para falar a respeito da eleição. Nós temos essa doutrina na nossa igreja, ensinada desde os nossos pequenos lá até os adultos. Nós entendemos que Deus elegeu para a salvação aqueles a quem Ele salva. Então eu quero convidar você para, se você puder ir marcando os textos, para ficar fácil depois de localizar, se você tiver aí uns papeizinhos e colocando, eu vou dar uma sequência de textos aqui que são fundamentais, e depois nós vamos lendo algumas passagens dessas e olhando a respeito desse assunto. Primeiro, o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 48. Anote aí esse texto. Também, texto conhecido, Romanos, capítulo 8, verso 28 a 30. Também Romanos, no capítulo 9. Não vamos ler todo, mas existe ali algum conteúdo que nós vamos destacar. Depois, agora, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 18 até o 31. Primeiro aos Coríntios 1, 18 a 31. Efésios 1, de 4 a 5, 4 e 5. Efésios 1, 11. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 e 14. E 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Então, se você não conseguiu anotar todos, à medida que a gente for
separando aqui os textos, eu lerei mais referências. Eu separei essa só como, assim, uma base aí que você pode ter de textos bíblicos que tratam deste assunto, e num eventual questionamento de alguém, ou algum eventual estudo que você venha fazer, você pode usar esses textos aí como uma base para as suas referências. Bom, a eleição. Definimos a eleição como a escolha de Deus daqueles a quem Ele salvaria. Então, a eleição é algo que Deus faz, e só Ele, mais ninguém, e que Deus escolheu que Ele salvaria, é um tema comum nas Escrituras. Não é uma invenção da nossa teologia. Aqueles que negam isso, negam com base em outras fontes, porque escriturísticas, sendo as fontes, eles afirmam exatamente que Deus escolhe para a salvação. Então, o decreto eterno de Deus é, aqui nesse caso, todo abrangente. E a salvação também vem de acordo com o seu próprio propósito gracioso. Então, se nós olhássemos, por exemplo, os textos lá de Atos, capítulo 13, verso 48, que eu pedi a vocês. Diz assim: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram, agora vejam aí a ênfase, todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem são os que creem? Aqueles que anteriormente já haviam sido destinados para a vida eterna. O texto também muito conhecido, Romanos 8, 28 e 30, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A gente usa muito esse texto para nas horas de dificuldade, encontrarmos esperança. Mas vejam onde está a esperança que este texto produz no coração do crente. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então, são provas aqui claras de que há, sim, uma vontade da parte de Deus sendo apontada aqui. Efésios 1:11 diz assim: nele, digo, no qual também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. 2 Timóteo 1:9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Vejam que todas estas afirmações apontam para o quê? Que a salvação é um ato de vontade exclusiva de Deus, e ela vem de um decreto de Deus. Deus aponta aqueles a quem Ele vai salvar. Então, aqueles que Deus salva são aqueles que Ele escolheu para salvar. Efésios 1:4 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Agora veja o para aqui, né? Qual é o propósito da escolha? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E aí o texto segue dizendo que em amor nos predestinou. Verso 5, não é? Agora, 1 Tessalonicenses: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou a vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento em amor de todos vós. Seguindo: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Verso 4. Existe aqui uma ação prévia de Deus. Qual é a ação? A eleição. Segundo aos Tessalonicenses 2, 13 e 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, porque para
o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui, e isso aqui é só uma separação de muitos textos nas Escrituras, que apontam para a vontade de Deus, o decreto de Deus, de eleger para a salvação aqueles a quem Ele salva. Então, como este aqui, nesse caso, é um decreto que tem uma abrangência, né, geral, nós temos também uma coisa mais restritiva aqui sendo apontada nestes textos, que é essa predestinação. Para qual foi o propósito da criação daquele indivíduo? Deus o predestinou para a salvação. É isso que estes textos estão apontando aqui. Nós poderíamos lidar aqui também com um outro aspecto da doutrina, nós não vamos tocar, só vou jogar uma pulga, né, atrás da orelha aí dos irmãos, que se existe uma predestinação para a salvação, seria o caso então de existir da parte de Deus uma predestinação também para a reprovação ou para a condenação? Essa é uma pergunta que fica aí e é bom que fique, porque aí você vai tentar descobrir se é assim e chegar a uma conclusão. Então, existe uma eleição para a salvação e uma para a reprovação? Aqueles que foram reprovados teriam alguma opção de não serem mandados para o inferno? Essa fica uma pergunta para você, presbiteriano, deveria ter já essa resposta aí, né? Deveria ter lido pelo menos este capítulo aí de alguma teologia para poder responder uma pergunta, já que você diz que você foi eleito para a salvação, e os que não foram? Eles foram eleitos então para a perdição, né? Nós devemos ter essas respostas. Eu não vou dar hoje. Se eu não conseguir fazer isso domingo que vem, o presbítero Tiago, Geander, vai estar aqui para responder. Isso a vocês aqui. Wesley, essa turma toda que está dando aula aqui pela manhã. Então, resumindo aqui, neste plano, Deus Pai, prestem atenção aqui na sequência que as Escrituras nos mostram. Deus Pai escolheu para Ele, escolheu quem Ele iria salvar e enviou o seu Filho para salvá-los. Está lá, capítulo 6 de João, verso 37 a 40. Vou lendo aqui. Esse eu não dei como registro para vocês. Se quiserem anotar, 37 diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Então, existe aqui uma missão dada pelo Pai ao Filho, e o Filho vem para executar esta missão. E aqueles, então, que foram escolhidos, né, são também descritos aqui como dados ao Filho. Veja que o Pai elegeu e deu ao Filho aqueles a quem Ele iria salvar. Veja que aqui existe um plano muito claro. Não é uma coisa genérica. Deus não jogou Jesus no mundo e quem acreditar, acreditou, quem não acreditar, dançou. Não é assim que as Escrituras nos apresentam. A Bíblia apresenta, evidentemente, um plano da salvação. O que a gente entende por plano? Plano é algo que a gente, minuciosamente, a redundância aqui, planeja, né? No caso de Deus, de forma perfeita, planejou salvar. João, o 37, então, fala do filho, daquele que é dado. O capítulo 17 vai dizer o seguinte, verso 6, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Veja, mais uma vez, que me deste. Eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Mais uma vez apontando para essa possessão, ou essa posse anterior da parte de Deus, né? Capítulo 9, verso 12. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, não de forma genérica, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora,
todas as minhas coisas são tuas, e o texto vai seguindo, o verso 12 assim: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Aí alguém pode dizer, mas Jesus tinha Judas, e Judas se perdeu. O próprio texto aqui, o Senhor Jesus, para que não restasse dúvidas de quem era aquele, ele está dizendo que ele não era filho de Deus, e sim filho da perdição. Então, resumindo mais uma vez, nós somos dados por Deus ao Filho para a salvação, e Ele cumpre este propósito. E o fundamento, então, aqui, é que Deus é apontado nas Escrituras como aquele que escolhe. A eleição, então, é um ato de escolha da parte de Deus para com aqueles que serão salvos por Ele. Obviamente, meus irmãos, não são todos os reformados, né, que entendem essa questão aqui. Nós podemos, num determinado momento aqui da nossa escola bíblica, até uma sugestão para o Tiago, de nós voltarmos a estudar a respeito dos decretos de Deus. Porque existem 3 teologias que são básicas, que nós precisamos ter em mente quando nós lidamos com estas coisas que vão além da questão temporal. A primeira, a soberania de Deus. Deus é soberano. Se nós perdermos de vista este princípio doutrinário, nós vamos começar a atribuir aos homens algum determinado grau de autoridade sobre a vontade de Deus. E isso é comum nas teologias, principalmente aquelas que nasceram naquele movimento humanista, que ao homem é dado de alguma forma o privilégio da parte de Deus, embora isso não exista como base escriturística, o poder de decisões em algumas coisas, a ponto de alguém dizer, e aí vai apontar para o extremo disso, que num determinado momento Deus não pode fazer nada, porque Ele só deu a corda no mundo e o mundo está rodando, e agora Ele abriu mão da sua autoridade. Essa não é a verdade das Escrituras. O Deus que nós cremos é o Deus que governa todas as coisas, não é que governou. Ele governa porque Ele é o Deus que possui a eternidade. Então Ele sempre será o governador de todas as coisas, que controla, toma as decisões. Então, aqui algumas declarações a respeito da eleição não encontram base bíblica. E dizem assim, não, mas Deus não elegeu porque Ele quis, elegeu porque Ele previu que a pessoa iria crer. Então essa é uma linha, né, de interpretação. E dá ao homem o quê? O direito de escolha. Deus só salva porque Ele anteviu que aquela pessoa creria no Evangelho, então Ele recebe a salvação. Veja que o mérito da escolha não está mais em Deus. Então estas afirmações, elas vêm não com bases bíblicas. Por isso que nós precisamos nos voltar para textos bíblicos quando fazemos a afirmação. Porque normalmente as afirmações começam a sair das Escrituras quando nós ouvimos a seguinte frase: mas e se Adão não tivesse pecado, né? Como é que seria? Eu não sei como é que seria. Eu só sei que não é assim. E por que eu sei que não é assim? Por causa da segunda doutrina fundamental para a fé, a suficiência das Escrituras. Se a primeira é a soberania de Deus, a Bíblia deve ser suficiente para sanar essas minhas dúvidas. Se ela não foi capaz de sanar, o problema não está no conteúdo bíblico, e sim no meu ou conhecimento, ou na minha fé, de aceitar a verdade bíblica, mesmo que ela me fuja a razão. Então, conhecimento da parte de Deus a respeito da soberania de Deus, os decretos de Deus, a vontade soberana de Deus, e também a suficiência das Escrituras. E a terceira doutrina, para entender essas coisas, obviamente, além da doutrina da salvação, é a doutrina do pecado. Quando nós não conhecemos muito bem essa doutrina, nós vamos achar que em algum momento uma pessoa boa, mesmo sem a intervenção direta de Deus na sua vontade, possa decidir por escolher a Deus.
Porque nós vamos ver o mundo pelos nossos olhos e não pelos olhos da santidade de Deus. Nós olhamos as pessoas que amamos, por exemplo, dizendo assim, mas é uma pessoa boa. Como é que uma pessoa dessa pode ir para o inferno se ela não aceitar Jesus? Ela só fez o bem na vida dela. Não é isso que as Escrituras nos ensinam. A Bíblia fala da doutrina da pecaminosidade humana, que tomou todo o ser humano e todos os homens estão tendo legados a um final trágico. Qual o final é este? A ira de Deus. Só existe uma opção e nenhuma outra mais. Só se Cristo for o substituto dele diante do Pai. Se não, esta é a verdade bíblica. Então, mesmo que você possa discutir estas coisas, lembre-se, 3 doutrinas básicas: soberania de Deus, suficiência das Escrituras e a doutrina do pecado. Sem você conhecer muito bem o que significa isso, realmente a sua discussão pode partir para aquele e se, mas o homem, mas e a escolha, Deus não é tirano, Deus não impõe a sua vontade. Você já ouviu isso de um monte de gente. Onde que está escrito nas Escrituras que Deus não impõe a sua vontade ao homem? Se você me der um texto desse, não existe esse texto na Bíblia. Existe o desejo do homem de tomar as rédeas, mas não nas Escrituras. A Bíblia aponta um Deus soberano que toma decisões e decreta. Ele não abre consulta. Ele diz e as coisas acontecem, quer aquelas pessoas queiram ou não. A Bíblia diz que Deus criou Faraó e endureceu o coração do Faraó, para que ele resistisse à palavra de Deus e não permitisse que o povo saísse do Egito. Está na Bíblia isso. Se você quiser outra fonte, aí eu não entro na discussão, mas na Bíblia diz isso a respeito de alguém. Ah, mas Faraó não teve opção diante da vontade de Deus? Ele teria qual opção? Obedecer à vontade de Deus, mesmo que é de forma negativa. Então vejam que estes são argumentos que a gente vai buscando, e quando nós falamos da eleição, nós falamos com base então nesses argumentos. Mas como é que Deus escolhe, alguém? A Bíblia também nos fala, eu só vou ler aqui o finalzinho, que diz assim: Deus escolheu quem Ele escolheu e ignorou outros. As Escrituras não revelam, mas intérpretes reformados enfatizam que as Escrituras claramente vinculam a eleição ao bom prazer de Deus e que Ele, portanto, é o fator determinante final na salvação de qualquer pessoa. A salvação é um favor que Ele concedeu a alguns e não a outros. Isso nós temos textos bíblicos, mais uma vez. Mateus 11, 25, por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Deus agindo para não deixar a pessoa entender, e revela para os pequeninos. Efésios 1, de 4 a 5, já lemos aqui, assim como nos escolheu antes, e nos predestinou para, de acordo com o quê? Com o seu propósito. 1 Coríntios 18 a 31, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Aí vem as perguntas: onde está o sábio? Onde o escriba, onde o inquiridor deste século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para o gentio, para o judeu, loucura para o gentio, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Não há
como a gente fugir desta verdade a respeito da escolha e da vontade, e que Deus não abre consulta e nem pergunta se a pessoa vai lhe aceitar ou não. Ele toma essa decisão e a executa. Então, se nós queremos ser bíblicos, nós precisamos olhar isso. Mas Deus também diz que Ele nos escolheu em amor. E em Cristo, em amor, nos predestinou para a salvação. Deus não é um Deus tirano, Ele é um Deus amoroso. O que muitos chamam de tirania, a palavra de Deus apresenta como justiça. A palavra bíblica para esta decisão de reprovar aqueles que não são salvos é justiça. Porque eles pecaram e merecem a recompensa pelo pecado. Não é tirania. E não por causa de qualquer consideração dos próprios eleitos. Romanos 9:11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quem é que chama? Deus. Verso 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. 2 Timóteo 1:9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Vejam, meus irmãos, a única coisa que eu estou fazendo aqui nessa manhã com você é ler os textos. Nós não precisamos ficar debatendo aqui com base em si e pensamentos. Isso aí fica para um café de teólogos, né? Aquelas coisas mais, né, que eu chamo que a teologia é a maconha do crente, né? Quando o cara entra na teologia, ele realmente começa a viajar num monte de coisa. De repente alguém fala, mas e aquele texto bíblico? Aí todos, é verdade, tem esse negócio, tem a Bíblia, né? Vamos voltar para a Bíblia. Porque o que importa para nós é conhecermos os textos bíblicos, não as ideias humanas. Então, se você mesmo que não tenha tempo para ler aí uma boa teologia sistemática, um livro aí mais, né, com substância, com conhecimento, que você conheça os textos bíblicos. E aí eu vou abrir aqui um parênteses dizendo que existem algumas denominações que catequizam os seus membros e os fazem conhecer sequências de ideias que eles querem afirmar. No caso dessas, muitas denominações são mentiras, doutrinas que não são coerentes com as Escrituras. Eu não estou querendo que você seja assim. Eu quero que você estude e aprenda estes temas, com base numa boa hermenêutica, com uma boa exegese do texto, mas que você conheça os textos, e não só dizer, não, na minha igreja a gente crê na predestinação, aí na sua, não, lá a gente é livre-arbítrio. Ah, então tá bom. Não é isso, meus irmãos, não é para isso. Vocês são aqueles, eu lembro quando eu comecei na presbiteriana, o meu primo que era da metodista lá de Curitiba, conversou comigo e disse assim, no telefone uma vez assim, então agora você é dos eleitos. Eu falei, você não é não, cara? Porque se você não é eleito, então você está lascado. Por que essas discussões? Porque foge do texto. Então, quando alguém vem discutir, chama o texto bíblico, pede para ele ler, pergunta se ele entendeu. Se ele entendeu, tá bom. Não precisa discutir. Agora, se a gente não sabe o texto, a gente fica brigando se é calvinista ou arminiano, se é isso, se é aquilo. Pode falar. Sim. Exatamente. Normalmente ele só vai achar um texto para fazer isso, né? Isso, por isso que quando a gente fala de doutrinas nas Escrituras, tem que ter pelo menos 3 textos assim, claramente ensinando aquilo ali, porque é assim que se cria uma doutrina. Doutrina não é uma referência, e muitas vezes fora do contexto, com entendimento até meio difícil ali, né? O que eu estou fazendo aqui, quantos textos nós já lemos dizendo a mesma coisa nas Escrituras? Então isso é doutrina bíblica.
Não é um entendimento de alguém a respeito daquele texto. Mas, realmente, a maioria das vezes que a pessoa faz assim, é porque se ela lê o resto do texto, do versículo, ela já desmente o que ela falou na parte A, né? Ela estava afirmando a parte A uma coisa, e a parte B do versículo desmente o que ele está dizendo. Porque a Bíblia não deixa essas brechas assim, né? Então, a pessoa tem que pensar ali uma porção. Então, eu quero terminar aqui. A gente teria muita coisa, mas eu quero ler aqui um trecho de um compêndio aqui, de um sumário de teologia, que diz assim: as Escrituras dão múltiplas razões pelas quais a eleição era necessariamente uma determinação divina e não humana. Primeiro, Deus opera todas as coisas de acordo com o seu próprio propósito, e a salvação humana não é exceção. Deus não é contingente em sua atividade salvadora. Ele sempre toma a iniciativa. Em segundo lugar, sua iniciativa de eleição era necessária, dadas as consequências escravizantes, cegantes da depravação humana. Vários textos que lemos. E a rejeição humana do mundo, de outra maneira, unânime, né? Às vezes as Escrituras não dão abertura à noção, abre parênteses aqui, como a eleição às vezes é descaracterizada, que alguns, fecha parênteses, que alguns que podem ter desejado ser salvos foram recusados. Foi a rejeição unânime da humanidade a Deus que tornou a escolha soberana de Deus necessária, porque todos rejeitaram a Deus. Ninguém desejou a Deus, então não existe essa possibilidade de que alguém tenha desejado, mas Deus não tenha escolhido. A Bíblia nos ensina que todos pecaram e a uma se fizeram inúteis, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. As Escrituras, né, não dão abertura à rejeição unânime da humanidade a Deus, que tornou a escolha soberana de Deus necessária. Se Ele não tivesse escolhido, tudo estaria perdido. Terceiro lugar, Deus nos escolheu para o louvor da sua glória. Seu objetivo era o seu próprio e exclusivo louvor. Ele estava determinado a salvar apenas de tal forma que ele recebesse todo o crédito por isso. Ele não compartilhará a sua glória salvadora com outro. Texto de Isaías 48:11. Este, explica Paulo, é o motivo pelo qual Deus não escolheu muitas das elites do mundo. 2 pontos. Nesse caso, pareceria que a salvação tinha algo a ver com a realização pessoal. E essa era uma noção que Deus estava preocupado em excluir. Na ideia aqui da palavra preocupado, é ocupado anteriormente, não é de ansiedade, viu? É outra a questão do plano aqui. Assim, em geral, Deus os ignorou, as elites talvez, que estavam ali praticando as obras, buscando a salvação, e escolheu outros. A eleição, então, para o crente, a base mais profunda da alegria. O texto de 1 João diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto, ou seja, quando você diz assim, a ponto de, você está colocando assim, é o absurdo daquilo que você está dizendo, não é? A ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Então a eleição é a base da alegria do crente. Deus nos amou a ponto de nos chamar de filho. E você e eu somos, por razões conhecidas apenas por Ele, e apesar da nossa rejeição a Ele, Deus decidiu nos salvar e agora nos favoreceu de maneira única na graça. E não há louvor a ser dado a nós, mas a Ele, pois a salvação pertence ao Senhor. Salmo 3:8, Jonas 2:9. E é o testemunho de todo crente, e será um feliz canto no céu para sempre. Apocalipse 7:10 diz assim: e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Eu não sei, assim, se você
entendeu, né, claramente, mas o meu propósito aqui, na manhã de hoje, é mostrar para você que nós temos, sim, motivos bíblicos para afirmar a doutrina da eleição, da predestinação, e nós não tiramos isso de um conceito, de um apanhado de ideias que a teologia foi construindo. Nós simplesmente estamos reproduzindo a verdade das Escrituras. Então, nós não vamos ter tempo para continuar, porque eu quero terminar um pouquinho antes da nossa escola bíblica, a gente tem algumas preparações, mas eu quero abrir para você, caso você tenha alguma pergunta. Nós temos aqui alguns teólogos e teologandos aqui entre nós, e eles podem nos ajudar aqui sanando as nossas dúvidas. Abro a você, com base nos textos bíblicos, não vem com e se, tá? E se o diabo não tivesse, né, tomado a serpente? Ele ia escolher a lhama, mas o diabo, ele é assim mesmo, ele é o enganador e ele iria fazer do mesmo jeito. Mas Deus só deixou ele entrar na serpente. Ou se fingir, né, de serpente, a gente não sabe, porque, coitada das serpentes, né? Toda serpente agora é vista como o diabo pelo crente, né? A cobrinha. Alguma pergunta, meus irmãos? Vocês gostariam de tirar alguma dúvida a respeito de um desses textos, ou até mesmo a sequência? Eu dei alguns textos, mas eu citei outros mais. Se vocês tiverem, assim, alguma pergunta a respeito disso, podem ficar à vontade, por favor. Ninguém? A eleição tem como base a soberania de Deus. Deus é quem toma essa decisão segundo as Escrituras. Por isso que eu disse, pensem a respeito dessa questão. Se Deus nos escolhe para a salvação, como está o decreto, então, para a rejeição? Eu entendo, meus irmãos, que, obviamente, o que a Bíblia nos ensina, inclusive através do texto do apóstolo Paulo, lá escrevendo aos Romanos, que Deus, ele reprova aqueles a quem ele não quer salvar. E essa é uma escolha dele também. Ele aplica a salvação na vida daquele que anteriormente, sem a sua ação, era também um reprovado, porque todos rejeitaram a Deus. Então, a salvação é um ato de Deus de mudar a condição humana. Por isso a Bíblia chama de presente. Não é um salário, uma recompensa. A recompensa é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, do ponto de vista da humanidade, todos estavam reprovados. Até que Deus escolheu alguns e, a partir da sua escolha, salvou aqueles indivíduos. Com base em qual vontade, em quais critérios? A Bíblia deixa claro, o amor de Deus é o critério. Não há nada no escolhido, mas sim naquele que escolhe. Então, o presente é até uma ideia simples. Quando você vai comprar um presente, você pode comprar de R$ 1,99, como pode dar uma bolsa da Gucci, da Vitor Hugo, sei lá, qual que é mais cara aí? Tem outras, né, muito mais caras. Tem essas aí, daquelas da rainha da Inglaterra, desse tamanho assim, que custa 100 mil libras. Você decide que presente você vai dar. A pessoa pode ter não gostado do 1,99, mas quem decide dar o presente, escolhe, né? Deus está fazendo uma escolha e tomando uma decisão com base na sua própria vontade, e é isso que nós chamamos de eleição. Mais alguma pergunta? Ou um comentário que alguém queira fazer? Por favor, fiquem à vontade. A gente está com 2 minutinhos aqui. Bom, se ninguém tem mais, no domingo que vem, então, nós vamos tratar aqui, se me derem a oportunidade de novo, do chamado eficaz, ou da vocação eficaz. E também vou fazer da mesma forma. Não vou ficar aqui trazendo simplesmente ideias disso. Eu vou trazer os textos bíblicos que nós usamos como prova, porque essa é uma forma mais direta de catequizar,
ou catequizar os nossos irmãos, né? Se você pegasse lá a confissão de fé, os catecismos da igreja, você iria encontrar esse formato, assim, que eu acho que é a forma mais simples mesmo, a gente decorar os textos, e depois, ruminando estes textos, a gente vai chegando a entendimentos. Mas aí, na vocação eficaz, nós vamos ter aqui um pouquinho mais de discussão a respeito da teologia arminiana, a respeito do chamado para a salvação e da nossa teologia reformada, tá? Então, até domingo que vem a gente tem esses textos aí. Se vocês anotaram os textos, todos eles, se quiserem que eu repita aqui, eu posso fazê-lo, tá bom? Fiz uma sequência de textos antes de começar, que são versículos chaves. Se você não anotou, eu posso te dar aqui. Amém? Vamos orar então, Jean, ora por nós. Nós vamos ter um intervalinho antes do início do nosso culto.